Pod Master, o podcast do terceiro ano do Colégio Master. Beleza, Thiago, meu querido aluno aqui do Colégio Master, terceiro ano do ensino médio, né? Rumo ao Enem, rumo à carreira também, que está se pretendendo seguir com teologia. Hoje eu vou recebê-lo, né, na sala, porque os outros colegas faltaram, e vamos aproveitar e fazer a primeira entrevista aqui, fazendo um formato de podcast, por sugestão do mesmo, né? E eu escolhi o tema das atualidades, a violência das ações policiais nessa semana, né? Dessa semana agora a gente teve vários registros de ações policiais, né? Não só um, mas vários, e teve alguns que são mais impactantes, né? Mas a cada mês isso acontece com uma certa frequência, né? Aqui no país, e a gente conversar um pouco sobre isso, claro, respeitando sempre a visão, mas na minha função de professor também de elucidar, beleza? Então, Thiagão, fala um pouco de você antes de começar a falar aqui. Hoje eu tô com uma alegria estar aqui, cara. Eu não pensei que acontecesse tão rápido. mas eu acho massa a ideia, tanto da entrevista, quanto você pode entender a visão tanto do aluno, quanto também trazer ele conhecimento. Não, sim, e eu enquanto professor, cara, eu sempre tento fazer dos meus alunos os caras que têm conhecimento. Eu só vou mediar, eu não tô aqui para falar, para impor a religião para ele, para impor a política para ele, para impor nada para ele, mas as verdades científicas a gente tem que trazer. Então eu trago dados, trago ciência sempre, né? Acho que o Thiago conhece bem a turma, já sabe como é que eu me posiciono nesse sentido, né? Respeitando sempre as individualidades, mas nesse ponto a gente realmente tem que bater um pouco nesse tema, porque é um tema que ele gera ânimos, né? Tanto na divisão atual, né? Direita, esquerda, que é uma divisão tacanha, uma divisão muito rasteira, mas a gente tem muito mais para falar de ação policial do que seja ligado à direita ou à esquerda. É uma questão mais humanitária, questão mais de humanidade e de segurança, coisas que a gente precisa muito no nosso dia a dia e que não é necessariamente só de esquerda, só de direita, né? Então é isso. Primeiro, assim, o tema que eu propus, Thiago, violência das ações policiais na semana, você deve ter visto a questão da chacina, né? Aquela imagem do carro forte ensanguentado, não sei se você chegou a ver também, mas do carro policial, carro forte não, carro policial, né? O caveirão, lavando o caveirão e escorrendo sangue ali da caçamba dele, né? Da parte da carga dele, digamos assim. E são coisas muito impactantes na semana, porque a gente está passando sim por um momento que teoricamente, politicamente, né, está tendo uma disputa, mas nada que beire a violência. Aquela coisa do dia 8 de agosto, naquele dia o ovo explodiu, né, todo mundo, invadir Brasília, quebrar. Então o último grande registro de violência que virou noticiário foi aquilo, né, um grande registro. Vandalismo, não? Isso, vandalismo, né, crime, né, são criminosos. E aí, agora, nessa semana eu peguei isso, é o primeiro tema nosso, voltando das férias, né? E eu peguei esse tema por causa disso. E eu quero saber de você, o que é que você viu das notícias, como é que é a sua primeira percepção disso, cara? Primeiramente, qualquer questão, justamente o que você falou, caveirão, falar dessa parte policial sempre vai ser uma parte muito violenta. Porque, como que eu vejo a galera falar, você tem polícia militar, vai agir aqui, beleza, no nosso dia a dia, vai ter a Polícia Federal ali nas rodovias. Sim. Agora, esses caras, as forças especiais, esses caras, eles foram chamados, meio pesado falar isso, é meio tensa até essa questão, mas esses caras, você chama eles no último caso, justamente essa questão. Você sabe que deu ruim e troca de bala, então você só chama esses caras quando fica feio. Então a questão que é tão importante que a gente sempre fala, aquele famoso ditado, melhor prevenir do que remediar. A questão não é como chamar esses caras para mandar bala no bandido, é evitar que isso aconteça. Sim. Então o processo que a gente tem que achar não é só de manda lá e vai matar. Esse tem que ser o último do último caso. A gente não quer um novo Carandiru, a gente não quer uma nova chacina, a gente não quer matança. Então, a solução que a gente tem que achar, e aí a questão que pega, é justamente evitar que chegue a esse ponto. Ao ponto de você ter que chamar os homens, que são profissionais justamente nessa questão, que eles são chamados, pesado, o problema é chamado para matar. Sim. O treinamento deles é esse, né? Isso. Assim, só pontuando uma coisa, Thiago, porque principalmente por conta da violência, né? A violência,
existe, não é de agora, não foi criada ontem, né? É uma violência muito mais antiga que isso. E a polícia é uma instituição, ela não é uma instituição também brasileira, é uma instituição milenar também e tal, e ela foi criada para coibir violência, coibir criminosos, né? Então sim, é necessário uma polícia, né? Acho que tem gente que defende o fim de todas as polícias. Eu particularmente sou um cara que acho que deve existir polícia sim, né? Mas ela deve ser designada para funções, né, policiais e funções de policiamento, e ela tem que perder um pouco do caráter militar dela, porque quando a grande questão é uma grande discussão é a desmilitarização da polícia. Mas peraí, a polícia ela vai deixar de ser militar? Primeiro, o que é militar, né? O que é o policial militar? O policial militar, ele é um policial treinado, como você disse, para matar. Ele é treinado para lidar com um inimigo, né? Então o policial em toda situação, você percebe isso, sei lá, num jogo de futebol, o policial está lá fazendo um policiamento, observando, mas para ele todo mundo é inimigo em potencial, porque é uma mentalidade que é construída em cima dele, né? A abordagem policial, quando ele te aborda, né? Assim, eu digo porque eu já fui abordado quando adolescente algumas vezes, quando adulto eu já fui abordado algumas vezes, e dessas vezes todas, teve situações que, raríssimas delas, foi aquela abordagem: senhor, por favor, mão para trás, tal, sei lá o que o policial fala, por favor, mão para trás, me dá seu documento, que age com a cortesia, né? Que age da forma normal. Isso, porque a esmagadora maioria das abordagens, das que eu sofri, né, foi como: mano na cabeça, vagabundo, vaca, filho da puta. Os caras já chegam xingando, né, usando palavras como essas, né, e aí ele chega com esse nível, né, esse nível de violência verbal, né, que ele não deveria usar violência, mas ele já usa violência verbal, que virou um clichê, né, virou um clichê. Então assim, a polícia, ela lida o tempo inteiro como se todo mundo fosse inimigo. Um protesto de professores, pra você ter ideia, os professores lá, um dos lugares onde mais apanham, inclusive, né, os professores que mais apanham. Protesto de professor pedindo salário, o policial vai lá e senta a borracha. E cara, não é governante A ou B não, ó. Alckmin, governo dos petistas até já aconteceu isso. Aqui em Goiás, o governo Marconi Perillo bateu demais nos professores. Cara, no Brasil inteiro você pega situações como essa. Aquela questão, você não gosta, não importa se é de direita, de esquerda, você vai lá e isso. Então assim, a polícia ela tem esse caráter. E o professor é um criminoso? É um ser perigoso? Não, né? Ele é um ser muito ele está pedindo o direito dele de forma pacífica. Ele está fazendo greve, levando cartazes com gritos de ordem, né? E por quê? Tem os gases lacrimogêneo, tem cacetete, bala de borracha. Cara, é só pesquisar no Google, você vai ver a quantidade. Professora fica cega por bala de borracha no olho. Gás lacrimogêneo, crianças no meio do protesto. A mãe foi fazer greve, ela tem o filho, estava cuidando do filho, participando, exercendo o direito dela, e acabou afetando a criança com gás lacrimogêneo. O menino quase morreu. Então tem várias situações como essa, estou falando duas, né? Mas cara, poderia pegar muitas aqui. Eu tenho amigos professores que já tiveram. Eu já estive em manifestações eu não era professor do estado, eu estava ajudando eles a protestar, né? Eu estava de folga no dia, vou lá ajudar, que é uma causa minha, melhor salário de professores. E gás lacrimogêneo, polícia, truculência da polícia, né? Eu cheguei pedindo informação para a polícia, porque a polícia tem essa função também, né? De te orientar dentro da cidade, para onde você vai, para onde você pode ir, para onde você não pode ir. Então eu cheguei, por aqui que eu posso passar? O cara agiu com a brutalidade, já bravo. Por quê? É o treinamento dele, de ser militarizado. Outras polícias têm um comportamento um pouco diferente. Polícia civil pode abordar também, e a abordagem é bem diferente. Polícia federal, mesma coisa, né? Então assim, você percebe que a questão militarizada, ela é uma, assim, isso não é uma opinião, isso é um estudo, isso são estudos, tá? Existem estudos, tal, e que mostra isso, que a polícia militar, ela tem sim, como se diz, propensão a essa violência por lidar sempre com a ideia do inimigo, né? Ele está na linha de frente, ele está sempre ali. Aí tem a questão, que a gente sempre vai ter uma história 3 pontos de vista, da direita, da esquerda e do meio, que digamos que é a verdade. Na verdade tem muito mais, né? Esses pontos, ok, é pra deixar mais fácil. No mínimo, nós vamos ter, no mínimo, qualquer história você vai ter, igual, termina na rua, você tem o ponto do homem, da mulher e a verdade. Sim. Então o que acontece? Eu fui ver um documentário esses dias, documentário do Racionais. E aí lá, se for olhar pelo ponto de vista deles, a polícia é o cão. Enquanto isso, você vai lá um podcast de policiais, por exemplo,
delegado da Cunha, sargento Barro. Você vai ver que, na visão deles, os caras de lá que são o campo. Agora, qual o meio termo? Como agir da maneira certa e da maneira certa? Então, eu vejo essa agressão da parte da polícia justamente por isso, porque chega uma hora que cansa. Tá. E essa é a questão. Você vai, prende o cara e solta. Vai, prende o cara e solta. Chega a hora que ele cansa. Aí ele já tenta não tratar mais da maneira correta, mas da maneira violenta. Certo. A questão é que tem muita gente tratando a violência, não, bora direto pra bordoada. Não, a bordoada tem que ser a última opção. Sim. O problema é justamente isso, estão tratando a violência como a primeira, certo? É isso, a última. isso. Violência, ela tem que ser, exatamente. Aí assim, só pontuando uma coisa também que eu acho que é importante, que eu ia chegar lá na verdade, é assim, ó, a polícia, ela é designada por nós, né, a gente paga a polícia, a gente sustenta a polícia para ela ter como se diz, o monopólio da violência. Ou seja, eu não posso chegar e sair batendo em quem eu quiser, sair prendendo em quem eu quiser, né? Quem faz isso? A polícia, né? Porque a gente confere à polícia esse direito de usar a violência, né? Porque qual é a lógica da abordagem policial? Primeiro, para. Segundo, aqui, já tem uma arma apontada para você. Terceiro, né? Pode ser um tiro, pode ser um cacetete, pode ser agressão física, né? Em último caso, como você disse, mas a gente confere à polícia esse direito. Eu não estou falando que a polícia não tem que jogar flor, não. A polícia em situações de risco tem que usar isso, entendeu? Tem que usar a proteção. Isso. Agora, eu questiono muito isso porque você diz assim, uma hora cansa pro lado da polícia. Agora eu vou dizer uma hora cansa pro lado da sociedade. Teve um homem que foi morto com 70 tiros de fuzil no carro dele, com um guarda-chuva, né? Achamos que era um fuzil, 70 tiros, né? Não houve sequer abordagem, né? Aí que tá. Qual o passo disso, né? Violência direta, como você disse, é violência direta, mau treinamento, né? Má investigação, porque, beleza, o cara é um fuzil, tem certeza que é um fuzil? Às vezes nem isso, é só displicência mesmo. Displicência O cara chegou e falou, vamos matar. Aí que tá normalizado, e essa violência que está acontecendo, inclusive essa que aconteceu agora, é porque tá normalizado, né? Tá normalizado assim, no Rio de Janeiro morreu 30, até pra gente, a gente fala, não, é bandido, né? Ok. Só que, cara, morre criança no meio dessa história, morre um cara que era músico, pai de família, né? Morrem pais de famílias, beleza, tem vagabundo também, a polícia acabou matando, que não é, lembrando, não é a função da polícia matar ninguém, a função da polícia é prender para que se julgue aquelas pessoas. Obviamente que a polícia é treinada para, como você disse, zona de guerra, invasão do morro onde tem 5 caras com fuzil. A polícia não vai chegar lá assim com a mãozinha para trás e falar, oi, senhor, você pode por favor largar o fuzil pra gente conversar? Não, é outra situação, né? Só que o grande problema é que isso está acontecendo, cara, tá normalizada a violência, tá normalizado matar. A polícia, ainda mais assim, no último governo, eu considero que o último governo ajudou muito isso, que normalizou, a polícia pode matar, a polícia tem que matar, né? Inclusive alguns dos cabos eleitorais que foram eleitos com o presidente anterior, cabo eleitoral que eu digo, pessoas que elegeram na rabeira, foi junto com ele, né? Wilson Witzel no Rio de Janeiro, agora o próprio Tarcísio em São Paulo, tem que matar mesmo, acho bom, né? Só que a função não é essa, a função é pegar esses caras, saber de onde vem essas armas, de onde vem essa droga, né? E resolver o problema, não sair matando, né? Nessa lógica, vai entrar no morro, cara, no morro só tem bandido, é outra linguagem que tem que ser extirpada, né? Não é bandido no morro, mas são pessoas pobres que moram em área de risco, que são favela, né? Então assim, só para passar a palavra para você, mas quando a gente pontua essa questão de que está normalizada a violência, é porque isso já era uma linguagem, eu não estou atribuindo só ao último governo ter feito isso, mas já era uma linguagem policial, só que ela agora florou mais ainda, ficou mais violenta, né? Ficou mais fácil matar alguém e sair impune, né? Ou seja, o policial mata, ok, mas em contrapartida foi onde iniciou-se a questão das câmeras nos uniformes, né? Câmera no uniforme para filmar. Só tendo a câmera para coibir as ações policiais, eu acho que em São Paulo, reduziu 72% da letalidade da polícia. Ou seja, a polícia abordou mais, prendeu mais e matou menos, né? Então, é um trabalho que aí é o trabalho policial. O policial ele não é um carrasco,
né? Policial. É um agente da lei. A função dele não é carrasco, é policial, é um agente da lei, como você disse. É parar o que está errado. Isso. Então, só pontuando isso, porque assim, em relação a cansaço, as pessoas também estão cansadas de ser mortas, as pessoas negras estão cansadas de ser mortas, o cara carregando guarda-chuva, criança com bala perdida da vida da polícia, adolescente que estava andando com os vagabundos, né? E foi morto junto, o menino não tinha nada a ver com o tráfico, andou um dia para jogar a bola e foi morto junto, né? Então as pessoas se cansam um pouco disso também, né? Isso, eu tô falando assim, cara, eu sou um ponto de vista de um cara mais branquelo, que sou eu, né? Agora, uma pessoa negra, ela teria muito mais propriedade para falar disso, né? De abordagem policial, então nem se fala, né? Eu tenho amigos negros, cara, que a polícia parava e esculachava. Tem situações que eu desci junto com um amigo negro pilotando a moto, eu na garupa, a gente indo para um barzinho, a polícia parou. Aí comigo foi um tratamento, com ele outro, né? Pediu dele documento, pediu o documento da moto, perguntou onde ele trabalha, ele estava com o mesmo uniforme que eu. Perguntou pra mim onde eu trabalhava, eu falei, eu trabalho aqui ó, no supermercado, macro atacadista aqui, e o menino com um uniforme igual ao meu perguntou pra ele onde ele trabalha. Ué, claro que é no mesmo lugar, né? Então assim, e de uma forma mais rústica, mais bruta. Então, eu pontuo isso porque é uma temática, por isso eu digo, isso não é de direita ou de esquerda, é humanitário. Eu quero ser tratado com respeito pela polícia, meu amigo negro também merece, você também merece, entendeu? É isso. Igual essa questão que o senhor falou, tá desenvolvendo a linha de raciocínio aqui, o trem sumiu. Não, de boa, relaxa, velho. Como que eu consigo pontuar? Justamente essa questão do tratamento, como um é tratado, como o outro é tratado. Como que a gente pode pedir isso? Aquela famosa intervenção do Enem, né? Como que eu posso resolver esse problema? O senhor já citou um exemplo das câmeras. Isso aí é algo perfeito, maravilhoso. Sim. Se cada policial ter tá ali mostrando. É um vídeo que está mostrando o que está fazendo. Sim, exato. Você está dando ordens ao governo para ver o que o policial está fazendo de certo errado. Sim. E também, eu vejo que a investigação nesses casos de morte de pessoas inocentes seriam justamente mais canalizadas, terem mais rigor e vigor nessas leis. Sim. Não pode morrer inocente. Não é para morrer criança. A ideia é essa, a ideia não é para morrer o pai de família que daquele. É por isso, só para pontuar, sim, essa coisa do exército, né? O exército, quando vai entrar em guerra, quais os pontos que ele tenta atingir? Ele não vai focar numa cidade de civis, né? Normalmente você vai o quê? Eu quero destruir as armas do inimigo, os tanques dos inimigos, os soldados dos inimigos, o civil é inocente, não tem nada a ver com a guerra. O civil, ele acaba morrendo na guerra? Morre, né? Mas aquilo é um, como se diz, é um acidente, digamos assim, né? Porque é uma consequência. Uma consequência, infelizmente, acontece numa guerra. Agora, a ideia de exércitos, do inimigo, analisar o inimigo, o adversário, é que você mate ou destrua os exércitos do inimigo. Não a mãe, a tia, a avó do inimigo que não está tendo nada a ver com a paçoca, está lá, sei lá, está na cidade dela fazendo compra no dia, está no supermercado. Aí o supermercado é bombardeado. Essa é a lógica, entendeu? Por isso que a polícia aqui no Brasil tem desmilitarizar. Ela tem que sair dessa lógica de ser violenta o tempo inteiro, né? Ela tem que sair dessa lógica de que ali os professores, tudo inimigo, vamos lá, né? Não é isso. Ele tem que estar lá para garantir a ordem, obviamente. Para evitar o inimigo. E para evitar, o problema. E ali no meio dos professores pode ter um inimigo, pode ter um cara que é vano, um cara que é assassino, que é bandido, que é estuprador. Sim, pode ter, claro. Em qualquer lugar pode ter numa igreja. Pode ter numa igreja. Mas a ideia é, todo mundo ali é bandido? Não é. A polícia tratar dessa, tirar esse tipo saber achar o cara. Isso. É justamente esse. Inteligência, né? Serviço de inteligência. É justamente o treinamento da polícia. Que você sabe justamente a diferença do policial. Que nem meu pai fala. Você sabe quando o cara é válido, você sabe quando o cara é craque. Tem policial que tem um olho pra achar o cara ruim. Sim, sim. Que ele olha assim e fala, para aquele ali, que esse jeito sabe que tem problema. Mas o cara não vai não, para aí. Não tem algum problema. Sim. Então, a penalização por a morte do civil, ela tem que ser mais pesada. Sim. Tem que ter não, nem que seja, você vai parar um tempo, vai reforçar seu treinamento, que não é para morrer civil, você vai parar um tempo de ensaiar as ruas, ou então, justamente essa questão que eu falei, não é para morrer civil, não tem essa briga o tráfico organizado, o crime contra a polícia, que quem sofre nisso meio é a sociedade, não é para sofrer a sociedade. Resolver problema, resolve com eles lá. Se for prender, prende o bandido. Se for atirar, atira lá, não aqui na dona de casa. Outra aqui. Pois é aí que a gente entra nessa questão, porque assim, subir a favela, subir o morro, como você disse, só em último caso que os caras sobem, né? Só que assim,
é mais cômodo para os policiais sempre subir de caveirão, né? O caveirão é blindado, o caveirão, cara, e o caveirão a gente vê geralmente filmagem ou ele na ficção, como no Tropa de Elite, por exemplo, sempre subindo em momentos de tensão, mas o caveirão ele circula regularmente, ele sobe, ele vai, desce e tal, então, e não é assim, tá rolando um pau quebrando, não, as pessoas estão andando e às vezes o caveirão passa, olhando normal, tal, policial é uma Honda, né? Então ele é um veículo, vai ser usado como tal, ele é um veículo mais seguro. Você quer viajar no veículo mais seguro ou no menos? Claro que é no mais, né? Então ele vai ser usado sim, né? Agora a grande questão é todos os momentos que isso é feito, né? A quantidade disso. E é uma lógica que até acho que o Flávio Dino, que é o novo ministro da Justiça, tem falado, que eu acho muito importante, eu acho uma boa sacada dele, é desvincular a imagem do favelado a bandido, porque sim, existem favelados que são bandidos? Sim, né? A favela, ela é uma cidade que tem uma outra lei, digamos assim, né? Tem uma outra lei lá, tem um outro presidente lá dentro, digamos assim, né? E aí, sabe que tem. Isso, aí tem um outro presidente, outro cara que manda definir as leis, né? E as pessoas dali seguem as leis de lá também, além de seguir as leis daqui, né? Quando desce para o asfalto, digamos assim, né? E aí, cara, só que a esmagadora maioria das pessoas da favela, 98%, 99%, é gente honesta, é gente que desce no morro para trabalhar, a gente faz as correrias deles também, igual eu faço, igual os seus pais, mães fazem também, né? Então, é uma mentalidade que tem que mudar. Tá na favela? Tá, mas cara, os bandidos também estão de terno, né? Os bandidos estão financiando aquilo lá de longe. Tem bandido que tem helicóptero de cocaína e levam de um lado pro sistema não outro. é o que tá lá, o maior sistema. Isso é bem retratado no Tropa de Elite 2, né? Tropa de Elite 2. E aí assim, fica aquela coisa, políticos presos com droga em aviões, em veículos automotor. Cara, você pegar aí dos últimos 3 anos aí, você vai ter um tanto, né? Helicóptero, avião, inclusive de governo e tal, sendo usado para isso. Nunca tinha sido antes? Talvez até fosse, mas esses caíram, né? Esses apareceram na imprensa. É até aquela questão que muita gente fala do vínculo do crime organizado com o governo político. Isso. Uma questão que deu um PT lascado no governo passado. Isso está muito claro e assim está começando que o governo passado assumiu e vazaram áudios e a gente falou, não tá tendo negociação. E aí assim, vai investigar, cuidado, dá uma subida, sei lá. Essa é a questão, que o povo vai falar, cadê a investigação? Por que o governo está envolvido com crime? Não é para gente, o governo tem que me proteger, não. O governo, exatamente. O governo, eu pago o governo para ele não ser crime, para me dar segurança na sociedade. Mas você está ajudando o tráfico, pô, é sempre o governo financia o tráfico, né? Os governos, eu falo o governo, mas são vários, né? Cara, e tem políticos de diversas denominações, né? Engraçado, tem político assim, incrível, parece um santo você olhando assim, mas o cara está envolvido com todo tipo de porcaria que você imaginar. E assim, é aquela coisa, eu tenho um pouco de receio, quanto mais o cara fala que é imaculado, mais safado geralmente ele é, né? Eu sou um homem de bem, eu sou um homem santo, eu prego isso, prego aquilo, e esses já fica assim, ó. Tem que tomar cuidado, porque o padrão de perfeição que você coloca, às vezes é muito alto, e nem se alcança. É o que Jesus vai falar lá na Bíblia do fariseu. Esse é o padrão de perfeição, é Jesus, né? Os caras se colocam nesse eu sou Jesus. Calma, só teve um perfeito. O próprio Jesus vai falar sobre isso na questão do fariseu. O fariseu ele colocava um padrão de santidade para o povo que o próprio fariseu não seguia. Longe disso, é hipocrisia total. O político hoje em dia ele quer colocar um padrão de perfeição que ele não segue. Então é muito melhor você ser simples e fazer um arroz e feijão bem feito do que querer falar que é um filé nenhum e fazer coisa nenhuma. Pode crer. Cara, deixa eu passar uma outra pergunta, porque já está na primeira, deixa eu fazer uma outra. Essa é uma pergunta boa para a prova, aliás, tá? Quando a gente fala da violência policial, eu te mostrei aqui na militarização da polícia e tal, e a gente está aqui tentando ver alguns momentos de justificar essa violência, né? E não é justificar a violência, mas assim, alguém que é violento tem que usar força para parar aquela pessoa, né? Eu tô falando só de arma, não. O cara violento tá brigando num bar, aquela coisa, a polícia vai ter que pegar e usar a força para segurar o cabra, né? Isso é normal. Agora, por que você acha que a violência
tem sido tão discutida, porque, como eu disse, a violência não foi criada ontem, ela é bem mais antiga. A gente tem inúmeros casos de violência mais antigos aqui no Brasil, mas por que essa discussão está vindo agora tão forte, né? E você vê alguma relação entre governos para isso? Por que a discussão está surgindo só nesse momento? Não só nesse momento, mas ela está vindo com muita pressão, muito incisiva agora, porque a sociedade está se identificando, o brasileiro está se identificando com violência. Por exemplo, a gente teve protesto, a gente sempre teve protesto político, né? A gente teve o movimento Carro Pintado, por exemplo. O maior movimento teve antes desses agora, para tirar um presidente, para votar, quero votar para presidente, né, depois da ditadura, e foi um movimento que não quebrou nada, não matou ninguém, não machucou nada, assim, pelo menos o saldo que se tem é isso. Agora a gente tem um 8 de janeiro agora, que a galera entrou, quebrou, agrediu policial e tal, então, claro, criminosos, a gente já deixou isso claro, mas por que está sendo tão discutido assim? O que você acha? Você acha que isso tem alguma relação com política, com o governo? Eu acho que a sociedade em si, ela está muito jovem. O povo, em geral, eu não falo só em questão política e social, está todo mundo estressado. Tá todo mundo cansado, a rotina que todo mundo tá seguindo tá deixando o povo cansado. E aí você não quer arranjar a solução certa, que é mais longa, mais ocupativa, você vai ter que dar mais trabalho. Não, só joga esse trem aqui de canto, já dá uma porrada aqui, já sai, pronto. Resolve. Tá todo mundo cansado. É esse o problema, porque tá todo mundo nessa correria e acaba que sua mente acaba cansando. Mas assim, a gente precisa de uma solução para isso, concorda? Sim. E aí? Aí é redação do Enem nesse povo. Bora nessa redação do Enem que ninguém não resolve. Vamos atrás de soluções pra isso. Cadê o super-homem pra nos ajudar nesse momento? Do Batman, né? Chama o Batman. Não, cara, eu tô perguntando isso também, porque isso é uma pergunta boa de Enem, né? Sim, porque violência é temática recorrente de Enem, né? Claro. Aí você tem algumas intercalações, né? Povos indígenas, tal, população LGBT e tal. Alguns assuntos precisam também ser discutidos, lógico. Mas a violência, ela sempre vai voltar, sempre volta como assunto a ser discutido. E aí, pontuando também, assim, ajudando um pouco no seu raciocínio, a violência, ela tem sido, a gente já falou aqui que ela é uma violência estatal, ela é uma violência de Estado, né? O Brasil tem uma tradição de violência, né? Porque o Brasil, ele sempre foi, o poder sempre foi tomado à força, muitas das vezes, né? O Brasil como se diz, tem sete constituições. A monarquia foi instaurada sob violência, ela saiu sob violência. Veio o governo Vargas com violência. República, mesma coisa, Vargas deu golpe, veio ditadura militar com 21 anos de ditadura, que nem preciso falar da violência da ditadura militar também, né? E aí, beleza, agora a gente tem novamente uma tomada, tem uma tentativa de tomada de poder, né? A gente tá saindo, eu tô indo pra esse assunto, mas eu não quero muito, não, eu quero falar da violência, né? Deixa a política. A política a gente faz um outro depois. Cara, a política dá um trabalho, não é? Mas a política permite tudo isso, isso é foda. A gente chegou nisso por causa da violência do morro que alguém financia, alguém que está fora do morro, né? Já diria o Capitão Nascimento, o sistema ele é... O sistema é foda. O sistema é foda. Pode falar. Mas é isso, aí assim, é só para pontuar isso também, porque como se diz, essa lógica da violência, ela tem que ter um fim, né? Ela tem que fim em cidade, em metrópole, a gente sabe que é difícil. Quanto maior a cidade mais violenta ela fica, isso é normal, né? Ou seja, por exemplo, São Paulo é maior que Goiânia, ela vai ser uma cidade mais violenta que Goiânia. Vai ter mais problema. Isso, Goiânia tá crescendo, cara. Eu tive em Salvador agora, que é uma cidade maior que Goiânia, é uma cidade bem mais violenta que Goiânia, né? Ela é uma das líderes, aliás, só que Goiânia também tá nesse rumo, né? E aí, quando eu falo assim, por exemplo, a gente fala do Rio de Janeiro, porque criou aquela lógica que no Rio de Janeiro pode, né? A violência foi normalizada, mas você eu acho que você contou muito bem de falar que a gente normalizou a violência no dia a dia, né? A violência no trânsito, né? O cara te corta, hoje com acesso à arma, então qualquer coisinha o cara arrasta a arma pra fora pra buzinada, né? A buzina ela deixou de ser um alerta e virou um sinônimo de violência. Fazendo curso do Detran, aí eles ensinou, buzina é uma, duas vezes, é pra alerta. Isso é um alerta, você não vai falar, Eu costumo dizer que porque alguns carros não deveria ter buzina, deveria ter asas, que aí o cara aperta e sai voando, né? Que ele quer sair e pronto, vai embora, né? Porque a buzina é pra isso. Só que, por exemplo, o cara toma uma buzinada, vai bater, o cara vai fazer alguma coisa e o outro buzina de alerta. Buzina é pra isso.
o cara sai já mostrando o dedo, mandando tomar naquele lugar e tal. Então é um sintoma da sociedade mesmo. A sociedade é violenta e normalizou a violência, né? É que é depois das 6 ninguém é gente. Depois das 6 horas da tarde. Esse horário também é complicado. Tá todo mundo bravo. É o que eu falei, tá todo mundo estressado na mente. E aí é o que a gente vai falar. Como que você resolve a mente? Como que você resolve aqui dentro? A saúde mental, sanidade mental. E aí vão ter várias soluções que várias pessoas vão achar onde elas se encaixam cada uma. Tem gente que usa, como eu, a religião para isso. Minha sanidade tá onde? Minha sanidade tá em Deus, cara. Se eu não tiver comida, eu tô mal dessa ideia. Um trem que eu costumo falar lá na minha igreja é: quanto mais perto de Deus você tá, o melhor cidadão você é. Eu costumo brincar com os liderados, que eu falo assim pra eles: vocês podem perceber, o dia que vocês não orar e não ler Bíblia, vocês vão ser mais estressados, vocês vão estar mais estressados, vocês vão responder às pessoas sem educação. Mas quando você ora e lê Bíblia, parece que é a paz. Por quê? Porque eu achei ali pra mim é uma ponto de paz. É o seu ponto de reflexão, né? Cara, achei Deus ali, e uma mensagem que eu até tenho, preguei sobre isso. A mulher samaritana. Jesus vai virar pra ele e vai falar: olha, você pode vir aqui nesse poço, você pode tomar quanta água que você quiser, você sempre vai sentir sede. Você vai precisar voltar. Porém, se você beber da água que eu entrego, você jamais terá sede. E aí, Jesus ele vai tratar depois do encontro com aquela mulher, que ela não estava esperando. Ele vai tratar sobre a vida amorosa dela, que ela já teve 5 e estava indo para o 6º marido. E ela vai entender que Jesus não estava falando de água. Ela vai entender que Jesus estava falando de que tem um vazio no seu coração e isso pode estar preenchendo de fogo. Só eu posso preencher. Tem gente que não acha esse vazio na religião. Acha justamente na questão psicológica, que não é errado. Uma questão que tem sido muito abordada, por exemplo, na questão da violência, nos últimos acontecimentos desse ano, 2023, nas escolas. Escola tem que ter psicólogo. Porque, o camarada não tem uma religião, não é cristão, não se encontrou em Deus. Então acalma sua mente, pelo menos. Sim. Isso, então... E tem várias maneiras, né, Thiago? Você está falando uma que é a sua, que eu acho bacana pra caramba também, tá? Mas tem outras formas, né? Tem pessoa que se acalma com esporte, tem pessoa que se abranda com esporte, tem pessoa que com leitura, tem pessoa que vai regularmente a psicólogo também, como você disse, né? O psicólogo faz o papel do pastor, mais ou menos, pra ela, né? Eu acho interessante, existem empresas que elas cobrem o auxílio psicológico. Você sabe que o trabalho que você está entregando é interessante. É tão interessante que você já cobra um psicólogo para a pessoa. Isso é interessante. Justamente por isso. Tem muito tabu do trabalho do psicólogo. Eu pretendo fazer tanto teologia, que nem o senhor falou, quanto psicologia. Massa. Mas a psicologia não é só pro doido. Não. O psicólogo, ele faz o papel de um médico, digamos assim, né? Ele é um médico que é alguém que está preocupado com sua saúde mental, e a sua mente rege seu corpo, né? Então, você precisa estar tudo funcionando, né? Seu corpo, se você tiver lá, sei lá, uma dor de ouvido, né? Você vai ter que ir no médico do ouvido, né? Eu não sei qual que é, otorrino? Otorrinolaringologista, acho que essa parte aqui do nariz e boca e garganta. Otorrino ou fono? Deve ser fono, né? Enfim, você vai ter que ir nesse médico especializado para cuidar daquela parte para o seu corpo voltar a funcionar normalmente. Porque aquilo afeta o seu equilíbrio, afeta o seu sistema nervoso, afeta dor, gera dor no corpo e tal. Então, tudo isso. A mesma coisa é a questão do psicólogo. E sim, a sociedade precisa, policiais precisam de auxílio psicológico direto, né? Então, a policial, principalmente, você está ali na frente que não é bonito. Sim. A gente fala do policial, o policial tem que ser aplaudido, cara. Não é qualquer um que faz aquilo ali, não. Você vê pelo menos boa parte deles, sim, são honestos. Você tá de cara a cara com violência o tempo inteiro. Se você não surtar, você tem que ser muito firme das ideias. Sim. Então, a questão que eu não sei o senhor, mas eu penso assim, quando a mente está bagunçada, já é. Um negócio que eu costumo pensar, o pior problema que tem é o problema mental. Eu posso estar ruim fisicamente, mas se a minha mente estiver embaralhada, aí já é. Uma vez, por exemplo, eu peguei uma infecção de garganta e eu tava tão ruim que eu achei que era dengue. Mas o que acontece? A mente estava saudável. O que eu fazia? Rapaz, eu vou sair dessa infecção treinando. Eu andava 1,5 km, ia pra academia treinar, voltava 1,5 km a pé. E bem, por quê? Porque eu tava bem. Sim. E em contrapartida, algumas vezes eu tava bem fisicamente, mas a mente baralhou. Ficava em casa, quieto, sem fazer nada. Por quê? Porque aqui tava embaralhado. Aqui não tava arrumado. Então, muito além só do que
o povo é exposto, muito além do que o trabalho, as 8 horas estressantes de trabalho que você tem que ter. É como que tá aqui dentro da sua cachola. Sim. Como que tá aqui dentro da cachola do próprio policial que está trabalhando todo dia, 24 horas. O turno do policial não é fácil. Tem que rodar a noite inteira, enquanto tá todo mundo dormindo, descansando. Tem que treinar. Você tem que estar pronto sempre que te chamar. Alerta, né? Isso. Você não está sempre em descanso. Então tem que ter esse cuidado psicológico. Massa, Thiago. Cara, pois é, esse é o sinal. Valeu demais, cara. A gente vai fazer outros depois, conforme for aparecendo a oportunidade. Até conversar com a turma pra a gente ter esse tipo de desenrolar aqui. Mas valeu demais, cara. Inclusive vou disponibilizar, valeu. Essa foi nossa aula de atualidade, né? Nosso primeiro podcast aí, vai ter vários. Inclusive é matéria pra provinha, pra teste, porque aparecer e pro Enem também. Valeu. Esse foi mais um Pod Master, o podcast do terceiro ano do Colégio Master.